as três, né? As três... Tá, tudo bem. Sem computador é mais difícil, né, Clarice? Se tiver né, alguma coisa para acessar, sem computador realmente é mais difícil. Bom, posso seguir adiante, então? Tem alguém que está com alguma dúvida? Se tiver com alguma dúvida, me falem. Eu não sei se eu estou com a minha câmera ligada. Eu estava na outra reunião com a câmera. Bom, beleza. Não sei se vai habilitar. Eu estava no Zoom com câmera, aí já... Fica numa correria aqui. Mas daqui a pouco eu acho que liberou. Pronto. Então, alguma dúvida ficou até agora? Vocês se sentem confortáveis para fazer recursão? Entenderam o que é uma recursão? Entenderam o que é construir um algoritmo recursivo? A aula da quarta-feira foi útil para vocês se desvencilharem de qualquer medo de fazer recursivo? Beleza, Gustavo. Valeu, Gabriel. Sim, então assim, treinem, porque quando chegar na hora do pega para capar, que é na hora do trabalho, vai ser o bicho vai pegar, tá? Então vamos lá. Eu vou falar então de algoritmos mais eficientes do ponto de vista quando eu tenho um volume de dados muito grande. Ok? Então, neste caso, tá? A gente tem que entender por que a gente fala tanto de ordenação. Porque ordenação é o meio com o qual nós conseguimos melhor entregar resultados. Tá? Então, mesmo em banco de dados, que você coloca os dados lá aleatoriamente, você tem uma indexação. Mesmo para o Google entregar algo que é totalmente fora de ordem, ele cria uma ordenação, uma indexação para poder te entregar as coisas mais significantes do ponto de vista do que acontece. Né? Então, antes do Google, tinha um serviço de busca chamado... Só um pouquinho aqui, gente. Tinha um serviço de busca chamado Alta Vista. Né? Então, o Alta Vista, ele não tinha essa preocupação com coordenação. Né? Era um sistema de... Deixa eu tirar aqui o meu OBS. Tá? Era um sistema de busca mais, entre aspas, né, primitivo. Tá? E com isso, né, o Google simplesmente engoliu, né, porque ele indexava muito difícil, com uma dificuldade muito grande, não tinha uma ordenação muito boa. Né, e simplesmente o Google engoliu, né, e o professor Altgran e o professor Edileno são responsáveis por isso. Né? Uma parte tem uma responsabilidade deles aí. Vamos lá. Então, esses algoritmos aqui mais sofisticados, né, Quicksort, Mergesort, Heapsort, eles têm uma característica. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui, senão estão vendo. Eles têm uma característica que é a de você
particionar uma coisa e resolver uma parte. Ora, isso é recursão. Né? Então, quando você fala do bolha, do insertion, do selection, você pode resolver sem recursão, sem nenhum problema. Né? Só que eu consigo resolver eles com recursão. E a gente viu aqui claramente como é que a gente faz isso. Né? Ficou aí até uns 40 minutos aí a aula rolando aí para vocês entenderem e perceberem que são dois algoritmos de recursão. Tá? Quando eu divido e conquisto, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um pedaço, por exemplo, né? Alguém gosta de sushi aqui? Ou alguém não gosta? Eu gosto, professor. Né? Não gosto não. Não gosta não, né? Beleza. Mas o sushi, ela é feito assim, você tem é feito tipo um charutão, né? Aí você divide ao meio. Aí você pega esse que divide ao meio, junta as duas metades, divide ao meio. Aí você já cortou em dois, agora você tem 4 pedaços. Né? Aí você pega os 4 pedaços, junta tudo e pum, corta ao meio. Com isso, o que ele está fazendo? Né? Ele está dividindo cada parte e resolvendo para que saiam 8 rolinhos, 8 sushis exatamente iguais, ou muito parecidos. Se eu cortar um seguido do outro, certo? Pode ser que o último esteja menor. Igual corta pepino, sabe? Ou então igual corta cebola, ou então igual corta tomate. Né? Se eu for cortando assim, um atrás do outro, pode não sair igual. Mas se eu cortar, se eu souber onde é a metade, é claro que com a experiência o cara já sabe exatamente onde é a metade, tá? Vai lá, corta na metade. Aí tu pega as duas metades e corta na metade. Aí pega cada um quarto e corta a metade. Eu vou ficar com 8 oitavos. Né? Então, esse é o princípio de dividir e conquistar. Eu pego a mesma solução para uma situação menor, porque aí eu sei resolver. Eu pego a mesma solução para uma situação menor, resolvo de novo. Pego uma situação para solução menor, resolvi. Cheguei no meu limite, o que eu tenho? Agora eu vou fazer a apresentação. Eu vou juntar aqueles 8 pedacinhos do sushi e vou colocar numa uma bandeja bonitinha, organizada, botar florzinha e vou entregar o prato. Né? Então, dividir e conquistar é exatamente isso. Então, eu falei do sushi porque o Merge Sort, ele parte deste princípio. Tá? Exatamente isso. Dado um array, tá? Eu divido mais ou menos a metade. É claro que no exemplo que eu vou dar, né, eu vou tentar mostrar como dividir a metade. Né? Se for múltiplo de 8, né, fica fácil. Né? Porque eu vou dividir 1, 2, 3 vezes, mas de qualquer forma vai chegar lá no... Tá? E para cada pedaço eu vou executar de novo. Né? E aí eu tenho um ponto de parada. Então, qual é o ponto de parada do sushi? Quando eu tenho 2 pedaços. Né? Ou quando eu tenho dividir em 8. Então, ele tem um tamanho mínimo lá. Naquele tamanho mínimo, tá ótimo. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Tá? A situação em que eu não possa mais dividir, eu parto para outra parte. Qual é a outra parte? Ordenar. Não é? O que é mais fácil? Ordenar 100 elementos. Você tem aqui 100 cartas de baralho. Tá? É mais fácil você ordenar as 100 cartas ou você ordenar uma carta? Ordenar uma carta, né? Por quê? Se eu for ordenar uma carta, eu não tenho que fazer nada. Eu simplesmente pego essa carta e coloco ela lá. Já está ordenada.
E se eu buscar ordenar duas cartas, né? Então, quando eu quiser ordenar, colocar outra carta lá para ordenar, né? Eu simplesmente já sei que a primeira está ordenada, é só colocar a segunda na ordem. E se eu quiser colocar uma terceira carta, é só colocar esta carta na ordem. Opa, que algoritmo é esse? Algoritmo do insertion. Né? Ordenado. Eu pego um cara e coloco ordenado. Eu pego outro e coloco ordenado. Né? Eu sei que o meu objetivo, meu, digamos assim, vetor final, ele já está ordenado, ele começa com uma carta, depois ele passa para duas cartas ordenadas, depois ele passa para 3, para 4, para 5, para 6, até chegar em 8 cartas ordenadas, bonitinhas. Tá? Só que, se eu pegar do outro lado, né, este outro lado estiver bagunçado, vai dar mais trabalho. Se esse outro lado já estiver ordenado, o trabalho é mais rápido. Então, o lado que está ordenado e o outro lado, o lado onde eu vou servir ou vou ser o produto final, tem que estar ordenado. Mas o outro lado, que é o produto não finalizado, né? Então, vamos chamar aqui de matéria-prima, que vai ser inserida no vetor final, tá? Ele também tem que estar ordenado. Se ele estiver ordenado, fica fácil. Tá? Então, o que a gente quer é exatamente isso aqui, ó. Ordenar dois vetores, mesclar dois vetores que estão ordenados previamente. Tá? Então, fica muito mais fácil. Tá? Porque, ao longo que eu vou caminhando num vetor, eu posso ir caminhando no vetor. Eu só faço uma caminhada. Tá? Vocês já ouviram falar desse cara aqui, von Neumann? Né? Se não ouviram falar, ponham no Google para saber quem é o cara. Tá? Bom, então, no pior caso, ele é mais rápido do que o Quicksort. Né? Então, ordenar 10.000 chaves, um vetor de 10.000 chaves, o algoritmo que a gente estava vendo anteriormente, ele dá mais ou menos 100 milhões de comparações. 100 milhões? 100 milhões, 100 milhões de comparações. 1.000, milhão, 100 milhões. O merge sort, isso cai para 40 mil. É absurdamente mais rápido. Tá? Bom. Então, esquematicamente, eu vou pegar o mesmo, né, vetor que a gente estava trabalhando. Ok? Dúvidas até aí? O que eu vou fazer? Pegar esse, dividir exatamente ao meio, ou bem próximo do meio, e o que eu vou dizer? O subvetor 1, para se juntar com o subvetor 2, os dois têm que estar ordenados. Ok? Enquanto os dois não tiveram... Por quê? Aí vocês vão ver o algoritmo depois funcionando e vão entender por quê. Tá? Qualquer coisa, levanta a mãozinha, que aí eu vou escutar aqui, tá bom? A dinâmica de levantar a mão é importante porque eu escuto, que eu não estou na minha tela de... Aliás, acho que eu vou até trazer outra tela para cá, para eu ficar tendo duas visões.
Normalmente eu abro aqui, mas enfim. Então, o que eu vou fazer é isso. Pegar, cortar ao meio, né, um vetor. E dizer assim, e vou trabalhar primeiro esse vetor aqui, ó. Esse vetor azul clarinho, que é quase cinza. Esse vetor, ele tem mais do que um elemento? Se ele tiver mais do que um elemento, eu vou partir. Então, eu vou partir o vetor se ele tem mais de um elemento. Se ele tem mais de um, deixa eu ver se dá. Mais de um elemento, eu vou parti-lo novamente. Né? Quando eu tiver um elemento... Opa, pode falar. Professor, nesse caso que é ímpar, ele pega a partir do maior? Tanto faz. Tanto faz. Eu vou dividir no meio. Tanto faz eu dividir, porque o algoritmo não vai entender. Assim, ó, se tiver 5, 5 dividido por 2 dá 3. E um ficar com 3, outro vai ficar com 2. Entendeu? Tá. Obrigado. Então, aí, tenho duas casas aqui, né? Tenho dois vetores, o vetor azul e o vetor verde, certo? E cada um tem um elemento, ok? Então, agora eu posso concatenar os dois, porque eu tenho certeza que eles estão ordenados, certo? Então, eu passo para a segunda fase, que é juntar os dois, concatenar os dois, ordenadamente. Como é que eu concateno? Escolho qual é desses dois vetores o maior, ou o menor, no caso, né? E coloco o, o índice, desculpa, coloco o valor menor primeiro, depois o maior, certo? Pronto, está ordenado. Então, esta recursão aqui acabou. Volto. Lembra que a gente volta na recursão? Né? Quando a gente volta na recursão, eu vou tratar o outro. Então, vou tratar a segunda parte, que é quebrar este vetor 94518,9 até que eu encontre um elemento. Que eu tenha vetor com um só elemento. Ok? Veja que o amarelo ainda não mexi nele. Certo? Porque eu estou tratando esse tipo de recursão aqui. Tá? Então, vou tratar este vetor aqui, 94518,9. De novo, quebro ele ao meio. Professor, são 3 posições, ok, não tem problema. Um vai ficar com 2, outro vai ficar com 1. Beleza. Quebrei ao meio, tranquilo. Certo? 9451. Tem 2 elementos ainda. Então, ainda tem que quebrar até chegar a um elemento. Quebrei ele em 2, né? Então, agora eu tenho um vetor 94 e um vetor 51. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que concatenar os dois, ordenadamente. Né? Pô, professor, mas eu tenho lá 2361, o 51 ficou depois do 61. Calma, que a gente ainda está fazendo a recursão. Né? A gente ainda está descendo na recursão. Resolvi esse, eu vou resolver esse aqui. Opa, esse cara só tem um vetor, o vetor só tem um elemento. Então, logo, ele já está ordenado. Mas eu vou passar para ele, ó, certo? Está ordenado, beleza. Então, este trabalho todo de concatenação e ordenação para 2 ficou ok. Alguém falando comigo aqui. Aí no WhatsApp.
Tá? Bom, voltando aqui. Então, agora eu tenho todo esse vetor. Tá? Tenho todo esse trabalho aqui. Onde que eu estou? Eu estou aqui nesse, ó, certo? Porque aqui já está resolvido. Aqui não está resolvido. Eu tenho que concatenar este vetor com este vetor. O vetor 5194 com o vetor 89. Então, o que eu vou olhar? Eu olho para esse cara aqui primeiro. 51 é maior que 89? É. Então, está no lugar certo. Passo para o próximo. 94 é maior que 89? Não. Então, troca. Opa, é maior? É. Então, troca. Então, 94 é menor do que 89? Não. Então, troca. Certo? Com isso, eu vou gerar este vetor. Tem mais algum vetor que eu tenho? Tem mais alguma posição aqui? Não. Então, copia tudo, acabou. Então, este vetor aqui já está ordenado, olha. 518994. O que eu tenho que fazer? Concatenar com este outro aqui, 2361. Então, a mesma coisa. 23 é menor que 51? Beleza, então mantém ele. Passa para o próximo. 23. 61 é menor que 51? Não, então troca. Pega o próximo. 69, 89. Tem mais algum? Não, então só copia. Copiei tudo, fechou. Tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu preciso resolver isso aqui, um negócio de internet. Bom, entenderam? E aí eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Tudo bem? Alguma dúvida? Perguntas? Pergunta? Nenhuma? Posso continuar? Então vamos lá. Então, aí é só fazer a mesma coisa do outro lado. Quer dizer, só fazer não. O algoritmo vai fazer para vocês. Que a gente tem que programar. Certo? A mesma coisa. Eu peguei o outro lado, peguei e dividi ao meio. Esse lado aqui eu já sei que está ordenado. Dividi ao meio, dividiu, chegou em 1, ordena. Pega o outro lado, dividiu ao meio, tá só 1, ordena. Ordenou, concatena. Pega o outro lado, né? Está ordenado, concatena. Agora, eu tenho dois vetores, concatena.
concatenei esses dois, eu vou concatenar esse 9810 com 446370, ponto a ponto. Certo? Eu já fiz o direto aí. Tá? Estando os dois ordenados, as duas partes ordenadas, o que eu tenho que fazer? O processo, agora eu vou ensinar para vocês, né? O processo de concatenação, ele é assim, ó. Tanto faz para dois vetores de uma posição, quanto para dois vetores de 1000 posições. Eles estando ordenados, né? O processo é esse aqui, ó. Olha para o primeiro, olha para o primeiro. Primeiro de um vetor, primeiro do outro vetor. Qual dos dois é menor? Ah, o do primeiro vetor. Então, eu coloco ele na posição que eu quero e percorro uma posição do primeiro vetor. E aí eu comparo o cara que está apontando o atual do primeiro vetor com o atual do segundo vetor. Qual é o atual? Qual é o menor dos dois? O atual do segundo vetor. Então, baixo esse cara e coloco e percorro o segundo vetor. Continuo comparando o atual do primeiro com o atual do segundo. Qual dos dois é menor? É do primeiro? Então, baixo ele e ando. De novo, baixo ele e ando. De novo, baixo o do segundo e ando. Baixo do segundo e ando. E agora, entre o primeiro e o segundo é do primeiro. E aí eu vou chegar no final, né? Aí eu vou comparar 9,4 com 4,8. Baixou 9,4, eu não tenho mais nada desse outro vetor, basta eu copiar o restante do vetor para cá. Não preciso mais comparar, não tem mais o que comparar, é só copiar. Então, a concatenação, independente de ter um vetor de uma posição de 100 posições, é percorrer o vetor e comparando um a um. Professor, dá para fazer recursivo isso? Óbvio. Se é um laço, eu posso fazer recursivo. Entenderam? Se é um laço, eu posso fazer recursivo. Então, eu vou dividir. Esse processo de dividir é recursivo. O processo de inserção, né, de insertion ordenado, é recursivo, que é o de intercalação. Também é recursivo. Então, como a gente viu o bolha e como a gente viu o insertion, rapidamente, os dois são recursivos. São dois passos recursivos. Tá? Bom, posso apresentar para vocês, né, o merge sort. A ideia qual é? Eu pego um vetor qualquer, de 1 a n, pego o meio dele, ou seja, eu pego e divido por 2, e executa o merge sort para a primeira parte, para a segunda parte. E depois o que eu faço? Quando ele ordenou, tá? Ele vai concatenar. Esse aqui é o de concatenação, que é percorre de um lado, do outro, vai achando qual é o menor, depois cruza. Então, o algoritmo é só isso aqui. Divide, né? Depois que eu dividi, eu junto. 3 linhas, 4 linhas.
Como é que junta? É o algoritmo que a gente viu aula passada, que é o de intercalação, que é o insertion. Só que eu já sei que está ordenado. Então, a parte de ordenar o insertion, eu não preciso percorrer. Basta eu percorrer e já ir inserindo. Fala, Tiago. Escrevendo? Tá, mas pode falar. Fala que eu te escuto. Fala escrevendo. Escreve que teu micro não está funcionando mesmo, não. Ah, naquele lá? Ó, são dois. Lembra? O bolha, que estava até ali colocado, ele tem duas partes, né? Que é achar onde eu tenho que colocar e a outra colocar. O insertion também tem duas partes. O, o selection também são duas partes. E esse também são duas partes. Que é divide, divide, divide e depois intercala. Então, a primeira parte, que é do divide, 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 são aqueles três. Deixa eu colocar aqui. Eu tirei. Só um pouquinho. Vocês acreditam que eu passei 49 slides para vocês? Vocês nem perceberam? Então, aqui é divide, 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 divide. Só que vocês, se vocês lembrarem como é o lá o Fibonacci, né? O que o Fibonacci faz? Ele resolve um lado, depois resolve outro, depois junta os dois. Então, isso aqui é a recursão daquele lá, tá? De um lado, do lado esquerdo todo. Aí depois ele vai fazer a recursão do lado direito todo, tá? E cada vez que ele entra, ele vai dividir em direita, esquerda, tá? Até que eu tenha um elemento só. Quando eu cheguei naquele elemento, né, que lá eu tinha lá o primeiro lado lá, 61 e 23, o que eu faço? Eu vou juntar os dois. Só que esse juntar os dois é juntar ordenado, para gerar um resultado ordenado. Juntou? Beleza. Resolveu esta parte aqui, ó. E a outra parte também está resolvida. Então tem que lembrar que a recursão ele vai descer, 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 descer. Depois ele vai subir, 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 subir. Tá? Porque eu não tenho um return aqui, ó. Então, quando eu tenho um return, ele para aonde ele está e volta. Acaba a função. Se eu não tenho um return, ele vai ter que voltar para a situação anterior. É um pouco isso. Tá?
Então, um divide, esse merge sort aqui, que está mais à esquerda de vocês, ele divide, e o merge, ele concatena. Concatena de forma ordenada. Porque ele pega dois elementos, dois vetores com um elemento. Primeiro, quando ele junta, já está ordenado. Entenderam? Dúvidas? Vamos implementar esse negócio? Vamos lá. Vou parar aqui para ver se vocês entenderam. Isso aqui. Botar numa cor diferente hoje, vou botar azul. Então vamos lá. Qual é a ideia? Hoje eu vou só escrever. Alguém quer falar que não seja Clarice? Clarice já ajudou outros voluntários, ou então eu vou ter que indicar os voluntários. A ideia é ter tantas partes, né? Dividir. Aí, Peraí, não, depois vamos lá. Vamos ser claros. Dividir um vetor em dois, se eu tenho 10 posições, eu posso dividir ele 1 para 9. Isso é dividir em dois. É isso que é dividir em dois? Mas se eu tiver um vetor de uma posição, eu consigo dividir ele em dois? Saiam do automático. Saiam do automático. Né? Então, qual é a ideia?
Dividir ele na metade. Verificar se ele Se quantos ele elementos tem o tiver vetor? mais de uma, se ele tiver o tamanho maior do que 1, eu vou dividi-lo ao meio. Aí eu concordo. Então, a ideia é, se ele tiver mais de uma posição, o vetor, né? Ele é o vetor. Se tiver mais de uma posição, eu trabalho, eu divido mais ou menos na metade, né? E vou buscar ordenar cada uma dessas. Certo? Mas, professor, aí o Oi. senhor não já pula uma parte que eu não preciso dividir o vetor até ele ter uma posição? Vou Que aí eu buscar posso dividir na ordenar. metade. O que é buscar ordenar? Tá, ok. Mas aí você dividir na metade e usar um Dividir a algoritmo. metade. Se o vetor tiver mais de uma posição. Ah, entendi agora. Se o vetor tiver apenas uma posição, considero outro vetor. Lembra que o computador não faz diferença se é um vetor ou um subvetor. Não faz diferença nenhuma. Né? Qual a diferença de um pão de forma com 20 fatias ou com 10 fatias? Nenhuma. Né? Porque ele tem 10 fatias e deixou de ser um pão de forma? Né? Tem até uma piada aqui. Deixa eu ver se eu ainda tenho. Ah, não vou ter aqui. Né? Que a pessoa pede uma pizza, né? A pizza chega e você quer que eu corte em 4 ou em 8 pedaços? Corta em 4 porque eu estou de regime. A pizza continuou sendo do mesmo tamanho, né? Então, isso realmente acontece. Você liga para a pizzaria, eu queria uma pizza média. Tem quantos pedaços? Tem 4 pedaços. Uma pequena. E a média tem 8. Gente, a pizza tem o tamanho, a quantidade de pedaços que eu quiser que ela tenha. Né? Os 4 pedaços de uma pizza pequena, um pedaço de uma pizza pequena, não equivale a 2 fatias de uma pizza grande, média. Que não equivale a 4 fatias de uma pizza grande. Não equivale. Não é a mesma coisa. Né? São completamente diferentes. Se fosse proporcional, beleza. Mas o que me impede de cortar uma pizza pequena em 8 fatias? Nada, né? Tá? Então, é indiferente. Né? Eu cortar em 8, em 4, em 16. Continua sendo uma pizza. Então, continua sendo um vetor. Se eu pegar em 4, em 8, 16. Então, o caso base é o quê? Uma posição está ordenada. Opa! Entendeu que isso aqui é o caso base?
Vocês entenderam que eu tenho duas recursões? Então, até que eu chegue nesta posição, eu tenho que ficar quebrando, quebrando, quebrando o vetor. Entenderam? Conseguem fazer a partir daí? Charme disse que sim. Eu vi ele balançando a cabeça, assim. Clarissa ficou super contente com a ideia. Acha difícil? Então vamos lá. Querem ajuda? Se não falarem nada, quem não precisa de ajuda? Então vamos lá. Como é que é o fatorial? Se n igual a 1, retorne 1. Se não, retorne n vezes o fatorial n menos 1. Não é isso? Como é que é o Fibonacci? Fib de n, se n maior que 2, retorne Fib de n menos 2 mais Fib de n menos 1 mais n menos 2. Se não, se n igual a 2, Fib retorne 1. Se n igual ou n igual a 1 ou se n menor que 3 e n maior que 0, é igual, retorne 1. É assim, Fibonacci? É a mesma coisa. Vamos lá. Quebra. Vetor. Início. Fim. Primeiro eu vou quebrar o vetor. Se fim menos início for igual a 1, torne vetor. Então, opa, igual a 0, né? Então, estou lá. 0, 0, 1, 1, 2, 2. Significa que
tem uma posição. E está ordenado. Ok? Se ele não tiver. Se fim menos início. Se não tiver, o que eu vou fazer? Retorne. Quebra. Eu estou só construindo com vocês, tá? O vetor de início. E início dividido por 2. Seria fim por 2, né, professor? Aí. Vocês acham? Se ele tem uma posição, o vetor está ordenado. Se ele não tiver, eu quebro, depois concateno. Deixa eu ver quem foi que perguntou. Fala, Felipe. Eu não entendi esse início sobre 2 no lugar do fim. Não devia ser fim sobre 2? Opa, obrigado, isso aí. Certo? O professor está diferente daquilo que o senhor mostrou lá. Está diferente aí. Não quer dizer que tenha uma solução só. Então, o que eu estou me baseando? No caso base, a ideia que eu tenho lá. Eu considero que está ordenado. E quando é que eu considero que está ordenado também? Então, aqui é o quê? Eu vou considerar que está ordenado. Quando que está ordenado? Quando ele tem uma posição, eu já sei que está ordenado. Ou então, eu garanto que na concatenação da metade com a outra metade, né, vamos supor que tenha um vetor de duas posições. Então, eu sei que o primeiro está ordenado, mas o segundo está ordenado. Olha aqui o FIB. Se eu tenho a resposta disso, eu vou concatenar. Eu posso pegar aqui e dizer assim, ó, soma de FIB1 com FIB-1. É a mesma coisa. Só que aqui, em vez de eu estou concatenar, eu estou somando. De um lado e do outro. De um lado e do outro. E se N tiver a condição básica, eu retorno concatenado, retorno um vetor. Olha para o FIB, olha para cá, que não é a mesma coisa.
Então, se vocês entenderam o Fibonacci, aqui é a mesma coisa. Entendeu? Ah, o que está faltando, professor? Concatena. Mas o que eu estou chamando de quebra é porque aqui, ó, lembra? Compara voltando, compara indo. Eu não dei um nome, eu dei o nome que eu quero. Porque a gente falou, ordena indo e voltando. Então, eu posso chamar do que eu quiser. Mas o algoritmo do merge sort é isso aqui, ó. Eu vou retornar o vetor se ele tem uma posição igual ao Fibonacci, ó. Se não, eu vou retornar a quebra deste cara com a quebra deste cara, a concatenação dele. Esta é a proposta. De novo, isso aqui não é uma implementação. É a proposta do algoritmo. Né? Porque se eu colocar aqui, ó, no Fibonacci, se n for menor que 3 e maior ou igual a 0, ele é maior que 2? Não. Não posso. Certo? Retorne resultado do vetor dizendo assim, está ordenado. Aí começa, concatena aí, professor. Como é que a gente faz? Ok? Como é que a gente faz o concatena? Recursivo, óbvio. Mas está um silêncio, né? É uma fome, é? A Gabriel dizendo fome. Vamos lá. Viu? Por isso que eu digo para vocês, eu digo lá no grupo, não faltem às aulas. Né? Não é porque vocês vão ganhar presença. Fala, Antônio. Ô, professor, Ah, qual é o caso geral da função quebra que o senhor tá lá? definiu? Não, o senhor definiu Caso base. concatena ali. Caso geral. O caso base é quando ela para. Então, caso geral é quando eu vou quebrando, quando tem mais de um. Eu vou quebrando. Aqui, ó. Não vou quebrando? Quebro, quebro, quebro. Qual o caso geral do Fibonacci? Quando ele é maior que 2. Quando é maior que 2, eu quebro.
É porque o nome tá estranho, né? Então, a ordenação por sorte é se tiver uma posição só, o vetor está ordenado. Fechou. Se não tiver só uma posição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar e depois concatenar. Só que eu estou chamando duas vezes aqui, ó, dentro da função concatena. Eu só escrevi diferente, mas é a mesma coisa. Ó. Olha o Fibonacci, é a mesma coisa. Quais são as condições do vetor para eu concatenar um vetor? A gente falou lá. Então, se ainda tem elemento para concatenar. Se não tem, é só o outro. Vamos lá. Vamos supor que tem elemento. Então, se VET1 do IN1 for menor que o VET2 IN2, o que eu vou chamar? O que eu vou fazer? Considerando qualquer condição. Se o VET1 for menor, eu já sei que o VET1 está na posição certa. O que eu tenho que fazer? Concatena. Vou botar aqui VET-A, VET-B. Tá. Concatena o VET-A, IN-A mais 1, FIN-A, com VET-B, com IN-B, FIN-2. Certo? Se não, né? Tanto faz aí um ou outro, mas se não, torne, concatena, eu ando do outro lado. Não era isso? Não é isso? Professor, mas tem um problema aqui, professor. Qual é o problema? Acho que do início ficar maior que o fim. Não. Isso aí se resolve.
Veja que eu volto com vocês para os mesmos conceitos que vocês aprenderam lá na frente. Como é que eu faço uma troca de dois números? Se x for maior que y, só ver aqui. Pronto. Se x for maior que y, o que eu tenho que fazer? Como é que a gente faz aqui? Auxiliar, recebe x. Não, só o troca mesmo. É mais fácil para vocês. X igual a y, y igual a auxiliar. Certo? Olha aqui. Como é que eu estou inserindo alguma coisa que não está no lugar certo? O que está faltando aí? Para vocês pensarem no final de semana. Tá? Então, este algoritmo, ele não está completo. Ele está quase certo, mas ele não está completo. Tá? E é para vocês, mas ele não é este algoritmo aqui, ó. De novo. Deixa eu... Ele não é isso aqui. Este algoritmo aqui é um algoritmo interativo. Ele não é esse, tá? Não é esse, tá? Mas vocês vão perceber que aqui eu vou gastar muita coisa, tá? Isso aqui é o concatena, tá? Olha só. O concatena, aquele lá é o quebra. Isso aqui é o quebra, tá? Quebra do lado, quebra do outro e junta. Quebra do lado, quebra do outro e junta. Ok? Não tem erro. O concatena é esse cara aqui, ó. Mas a ideia é neste caminho. Por isso que não vão direto para a implementação. Eu tenho que pensar no algoritmo. Exercício para vocês de final de semana, tá? Olhar. Deixa eu interromper aqui. Vocês tirarem fotos. Posso depois deixar o Jamboard lá para vocês. Uma guia. Ok?
Dúvidas? Isso aí. Então, Lucas Gabriel e Thiago Leite acertaram aí. Né? Eu preciso de um vetor que vá segurar esse valor intermediário aqui. Tá? E que ele pode ser passado como parâmetro no concatena. Tá? Professor, eu preciso início e fim? Não, precisa do início. Né? Vou continuar aqui. Enfim, precisa ajustar algumas coisas aqui. Tá? Isso aqui não está 100%, não. Mas eu diria que mais 4 linhas resolve tudo, no máximo mais 4 linhas. Eu diria que as 3 linhas. Tá? Mas, enfim, né? Tudo depende como a gente vai fazer. Ok? Eu vou quebrar o galho de vocês e vou botar esse Jamboard lá no... Será que eu consigo baixar o Jamboard? Ó, vou colocar lá no... Nem que seja só o print dele.